Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras frias e úmidas de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Esse é mais um vídeo para o canal de fotografia e hoje a gente vai fazer a terceira aula da nossa série sobre fotografia de eventos sociais. Hoje a gente vai falar de aniversário infantil. A gente volta daqui a pouco, depois da musiquinha. Então, pessoas, eu comecei há um tempo atrás, né? Falar sobre eventos sociais, depois parei, falei um pouco de fotografia de natureza, parei também, e agora eu tô voltando com essas aulas específicas. Lembrando que a gente tem curso de fotografia à venda lá no Hotmart, tem um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e são esses cursos de fotografia, a venda desses cursos de fotografia, que possibilitam a gente investir aqui no canal, né? Tanto na parte de vídeo, áudio, iluminação e também manter a nossa subsistência, né? O canal aqui não dá. A gente não tem nenhum tipo de lucro com o YouTube, então o que paga o nosso trabalho, o que paga o nosso ensinamento é a venda dos cursos de fotografia no Hotmart. Dá uma olhadinha no link, que tem uns preços bem bacanas, e em breve teremos mais cursos disponíveis no Hotmart. Acho que todo mundo que entra na fotografia hoje, pelo menos eu, né, 99% de todos os alunos que eu tive nos últimos 5 anos falaram para mim, olha, eu quero ganhar dinheiro com fotografia. Eu quero aprender fotografia para trabalhar profissionalmente. E tem algumas áreas da fotografia que pagam um pouco mais, né? A gente vai ter um retorno financeiro um pouco melhor do que as outras. Pelo menos outras áreas que demoram um pouco para você se consolidar no mercado, como o ensaio de gestante, ensaio newborn, né? São áreas que eles têm uma lucratividade muito boa, um retorno muito bom, mas demora um pouco mais para você se fixar no mercado, né? Até as pessoas te conhecerem. Evento é uma coisa que tem muito mais, né? Tem muito evento acontecendo todo dia, em qualquer lugar do Brasil, e sempre precisa de fotógrafo para ir atrás, para registrar esses eventos. O legal, o mais simples desses eventos sociais é o aniversário infantil. O aniversário de adulto também, aniversário de adolescente. Não vou colocar nessa explanação o debutante, porque é uma coisa completamente diferente. É uma festa de aniversário, mas é uma coisa que profissionalmente a gente trata de modo diferente. Então vai ter um vídeo aqui só sobre debutante. O aniversário infantil, como o nome já diz, é uma festa para comemorar o aniversário de uma criança. Pode ser lá o aniversário de 1 ano e pode ser o aniversário de 2, 3, 4, até 14 anos, 17, 18, né? Até 18 anos a gente considera criança ainda, né? E o pessoal de 17 anos chega para mim e fala: Ah, mas eu já sou adulto, vocês consultam com pediatra ainda? Sim, então você é criança. Para mim, você é criança. Não tem jeito. Acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que vai ser muito mais fácil para você fotografar um aniversário infantil se você gostar de criança. Se você conseguir se conectar com criança. Se você conseguir se comunicar com criança. Tem gente que tem muita facilidade de se comunicar com criança e tem gente que não tem. Porque o fotógrafo, sabendo interagir com essa criança, se tornar amigo dela, entender o que está acontecendo, o que ela quer, tudo que ela está querendo fazer na hora, e você saber, né, meio que dar voltas para trazer essa criança para aquilo que você precisa fotografar, é muito bom, porque no próximo aniversário, os pais vão confiar em você e vão te contratar novamente. Então, se você gosta de criança, pô, cara, já é um grande caminho andado para você ser fotógrafo de aniversário infantil. Eu digo aqui pro pessoal da região que se você fotografa só casamento, você tem a possibilidade de trabalhar 52 vezes no ano, que são os fins de semana, né? Cada ano tem 52 semanas. Normalmente o casamento acontece de sábado, alguns de domingo, né? Já fotografei casamento de domingo. Você pode pegar um casamento no sábado e no domingo? Poder pode, não me indico. Porque no domingo você vai estar destruído do casamento que você fotografou no sábado e não vai render fotos muito boas. Mas aniversário infantil, principalmente com o advento dos buffets infantis, você tem aniversário todo dia.
né? Porque de terça a quinta, os buffets infantis cobram mais barato. Então tem muita gente que faz aniversário de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sábado e domingo, que são os horários mais caros dos buffets. Então você tem a possibilidade de fazer um aniversário por dia, dependendo se você tem uma boa propaganda, uma boa cartela de clientes. Então você tem essa possibilidade de trabalhar um pouco mais. O que você vai usar para fotografar um aniversário infantil? Olha, eu já disse em alguns vídeos que a partir do momento que você está fotografando eventos sociais, é muito mais confortável que você tenha uma câmera intermediária, né? As câmeras de entrada, que são as câmeras mais baratas, elas tendem a ser mais lentas, tanto na gravação do arquivo, quanto no processamento da imagem, quanto inclusive no foco automático. Dependendo da idade da criança, você precisa ter uma grande velocidade de foco, porque as coisas estão acontecendo de maneira maluca, né? Mas você pode, e eu tenho muito aluno que começou fotografando aniversário infantil com câmera de entrada. Então você precisa ter uma câmera de entrada e você precisa ter um flash. Você precisa saber usar a sua câmera, você precisa saber fazer fotografia e você precisa saber usar a luz do seu flash. Isso é básico. Você não vai começar a trabalhar sem entender como a sua ferramenta, a sua única ferramenta de trabalho funciona, que é a câmera junto com o flash. Se você não sabe, é só pagar um curso de fotografia. Tamo aí, o link está aqui embaixo. A partir do momento que você já tem o seu equipamento, e eu sempre digo que você tem que ter dois equipamentos, né? Na fotografia é aquele ditado. Se você tem dois, você tem um. Se você tem um, você tem nenhum. Então, se você não tem dinheiro no começo para ter duas câmeras, duas lentes, dois flashes, o que é extremamente indicado para você que está trabalhando profissionalmente, pense na possibilidade de você levar alguém com você. De você ter um segundo fotógrafo, você contratar alguém para ser seu freelance. Pode ser uma pessoa no mesmo nível de conhecimento seu, outro iniciante. Porque aí você vai pagar. Porque a gente que está começando, a gente acaba cobrando mais barato, mesmo no serviço fotográfico. Então, se o seu freelance é um iniciante também, você vai pagar um pouco mais, né, um valor um pouco menor para ele também, e você ainda vai ter lucro nesse aniversário que você está fazendo. Quanto que eu vou cobrar nesse aniversário? Cara, preço é região. O primeiro vídeo dessa série é orçamento de evento social. Dá uma olhada nesse vídeo, tá o link aqui embaixo. Então, depende da região, tá cobrando um preço. Porque em cada região você tem um custo para trabalhar, né? Aqui na minha cidade, Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso, os aniversários infantis estão saindo entre 500 e 800 reais. Depende do seu nível de conhecimento, depende do que você consegue fazer durante uma festa infantil. Você pode cobrar de 500 a 800 reais. Quem está cobrando abaixo de 500 é os amadorzão que está entrando aí no mercado sem saber direito o que está acontecendo, e são os primeiros que saem do mercado porque acabam falindo quando algum imprevisto acontece. Ele não tem dinheiro nenhum guardado para fazer uma manutenção de câmera, uma manutenção de lente, ele acaba desistindo do mercado. Então, depois que você decidiu o seu preço, veja o vídeo, veja o primeiro vídeo dessa série. Depois que você decidiu o seu preço, você cobrou lá ou à vista, ou você parcelou para esse casal. Ah, mas eu não tenho máquina de cartão. Vai atrás de uma empresa que lhe forneça máquina de cartão. Tem várias empresas aí que fornecem essa possibilidade sem a necessidade de você ter um CNPJ, de ser uma empresa. Porém, pela minha prática, pelo que eu tenho visto, quando você tem um CNPJ, as taxas que eles cobram de você na hora do parcelamento são menores. Por exemplo, eu uso a Infinity Pay. Não tem patrocínio nenhum da Infinity Pay aqui. Eu uso a Infinity Pay. Se eu usar ela com o meu CPF, ou seja, eu estou vendendo como pessoa física, as taxas de juros para o parcelamento no crédito são muito maiores do que se eu usar o meu CNPJ de pessoa jurídica. Então você tem aí a Infinity Pay, você tem a Samap, você tem várias operadoras de máquinas aí de cartão. Algumas você pode usar o seu próprio celular para fazer o parcelamento, não precisa comprar uma máquina de cartão. Embora eu ache que a máquina de cartão ali, você mostrar para a pessoa, principalmente a máquina Smart, né, que ela tem uma tela grande, parece o celular, traz ali uma visão um pouco mais profissional perante o seu cliente. Tem muita gente que tem receio de encostar um cartão de crédito no seu celular ou digitar a senha do cartão de crédito no seu celular. Então, uma máquina de cartão vai trazer um pouco mais de
confiança e um pouco mais de visão profissional para você. Então você foi lá, você vendeu o seu serviço, você já tem seu preço, você vendeu, você vai encarar o seu primeiro aniversário infantil. Cara, aniversário infantil não tem segredo. Na realidade, é uma receitinha de bolo. Você sabendo usar sua câmera, sabendo usar seu flash, o resto é mamata. A gente tem alguns momentos que são protocolares, ou seja, isso existe em todo o lugar. E a gente tem depois o que você vai fazer dependendo do seu olhar. Já vou explicar sobre isso. Quando você fecha o aniversário infantil, vai ter duas possibilidades. Se você mora numa cidade média para grande como a minha, você vai ver que os buffets infantis basicamente estão tomando essa área, né? Pô, é muito mais fácil. Você chega lá, você não precisa. O pai não precisa se preocupar com nada, ele só leva a criança e espera os convidados chegar, as coisas acontecem, ele paga e vai embora. É isso. É muito prático. Então, fotografar num buffet infantil é muito mais fácil também. Porém, às vezes, ainda de vez em quando, aparece aniversário infantil na casa da pessoa, o que é muito mais difícil. Porque, às vezes, é um quintalzão sem teto, né? Dependendo do horário que você chega, aquele pôr do sol, aquele sol tá lascando em cima da mesa do bolo. Então, se você tá fotografando na casa do cliente, é uma caixinha de surpresa, porque você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe como a coisa vai estar. Agora, se é em buffet infantil, tranquilo, de boa, é um local fechado, mesmo que o teto seja um pouco mais alto ou um teto um pouco mais baixo, não tem problema, ali você está no controle. Porém, fotografar na casa do cliente, que ainda acontece, poucas vezes, mas acontece aqui. Ou então em chácara. Chácara também é a mesma coisa. Às vezes é um gramadão com um monte de mesinha, não tem teto, não tem nada. Eu vou rebater o flash onde? Por isso que eu indico que você tenha um rebatedor no seu flash. Aquele rebatedorzinho que vai em cima da cabeça do flash. Você pode comprar uns bem bonitinhos que tem aí para vender nas lojas de fotografia, no Mercado Livre, ou você pode fazer um de papel sulfite mesmo, como acho que eu falei na segunda aula, né, que é usando flash em eventos sociais. Você pega um sulfite, dobra uma vez, dobra uma segunda vez, ele fica um triângulozinho, você coloca na cabeça do flash e prende com plástico, com elástico de dinheiro. Acabou. É isso. Vai ser o seu rebatedor, vai te ajudar muito em local que não tem teto, na casa do cliente e mesmo no salão, no buffet. Eu também uso porque às vezes tem o teto de buffet é muito alto, né? Muito alto mesmo, porque às vezes tem brinquedos que são muito altos, tal, né? Tem um buffet aqui em Prudente que tem um trenzinho que fica rodando no teto, então ele tem que ser alto. Então, rebater o flash no teto não é uma boa, então você tem que ter um rebatedorzinho no seu flash também. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que acontece muito aqui na cidade, é que a gente tem buffet aqui na cidade com 2 andares. Então tem uma parte térrea, onde tem alguns brinquedos, aí tem uma escada e outros brinquedos na parte de cima. Quando eu estou fotografando crianças acima de 3 anos nesses buffets, eu cobro um pouco mais caro. Por quê? Porque eu vou ter que ficar correndo atrás da criança pelas escadas. Sobe escada, desce escada, sobe escada, desce escada. Eu cobro mais caro nesses buffets que tem escada. Eu não sou mais tão jovem assim, né? Tô com 50 anos de idade. O joelho já tá doendo, as costas já tá doendo, então você tem que ficar correndo atrás de criança, eu cobro um pouco mais caro. Aliás, é outra coisa que você tem que levar em conta. Tem gente que só fotografa aniversário de 1 ano. Por exemplo, olha, eu sou fotógrafo gestante, eu faço ali um acompanhamento da gestação, faço ensaio de gestação, e eu fotografo a criança, né? Faz um acompanhamento da criança, e eu fotografo o primeiro ano dessa criança. Por quê? E só isso. Por quê? Porque é muito mais fácil fotografar aniversário de 1 ano de idade. E vocês vão perceber que a quantidade de aniversários infantil é muito maior no primeiro ano de idade. Eu digo que o aniversário de 1 ano é mais a mãe do que para a criança, né? A mãe dizendo para todo mundo, olha, sobrevivi ao primeiro ano. Então, sempre tem ali o aniversário de primeiro ano. A gente percebe que às vezes não tem do segundo, não tem de 5 em 5 anos, acaba fazendo aniversário para criança, de 2 em 2 anos. O de primeiro ano tem bastante. E tem gente que só fotografa o primeiro ano, porque normalmente a criança ainda tá ou gatinhando, ou engatinhando, ou ela ainda tá no colo das pessoas. Então é muito mais fácil de fotografar. 2, 3 anos de idade, essa criança já tá correndo para todo lado.
e você em algum momento vai ter que correr atrás dessa criança. Então, tem gente que não fotografa crianças, e eu, no caso dos buffets que tem escada, que tem que ficar subindo e descendo, eu cobro um pouquinho mais caro. Então você vai lá, você vai pro seu primeiro aniversário, você tem a sua câmera, você tem o seu flash, você já testou tudo isso na sua casa, você já viu seus cartões de memória, você não comprou cartão de memória em qualquer lugar no Mercado Livre pagando R$ 30, você foi numa loja séria de fotografia e comprou um cartão de verdade, não esses falsificados de R$ 30, para não dar problema depois, para não dar chabu, para você não perder foto. E você vai lá com a sua câmera, seus cartões de memória, seu flash, você vai chegar. Eu gosto de pedir para a mãe, o pai, chegar antes dos convidados. Eu tento fazer esse acordo sempre. Olha, chega meia hora antes, porque aí eu faço foto, né, lá na mesa do bolo, de você e da criança, vocês pais com a criança, pede para os avós virem também, então já faz foto dos avós com a criança, pede para padrinho, madrinha vir, se tem tio e tia, já pede para vir também, porque essa foto de família, quando começa a festa, é difícil. É difícil você juntar essa galera. É difícil você lembrar de todo mundo. Às vezes pai e mãe tá na loucura ali, acabam esquecendo alguém que é importante para a vida da criança. Então eu peço para eles chegarem antes. Por quê? Porque aí a gente já faz o ensaio de família antes dos convidados chegarem. Porque todo mundo que chegar vai querer pegar essa criança no colo. Todo mundo vai querer ficar com ela, todo mundo vai querer beijar. Então é uma bagunça, né? A bagunça da festa. Então a gente pede para os pais, para os avós, padrinhos, todo mundo que é importante no núcleo familiar dessa criança, chegar uma meia hora antes para a gente fazer esse ensaio de família antes dos convidados chegarem. Admito para vocês que nem sempre isso funciona. Lembra que eu falei que a festa de um ano é mais para a mãe comemorar que ela sobreviveu do que para a criança? Então a mãe vai pro salão, o vó vai pro salão, todo mundo vai pro salão, todo mundo atrasa, e às vezes chega depois que os convidados já começaram a chegar. Então essa ideia de fazer esse ensaio de família antes foi pro vinagre. E você vai ter que se virar durante a festa para que mãe e pai lembrem de todo mundo que é importante para você levar lá na mesa do bolo para fotografar. Esse episódio eu vou mostrar pouquíssimas fotos. Por quê? Porque é criança. Né? Eu não quis mostrar aqui filho de ninguém que eu já fotografei aqui no YouTube. Então eu só vou mostrar foto que não tem ninguém, né? Que não tenha pessoas. Por exemplo, ó, eu chego no salão de festa, a primeira coisa que eu vou fazer é fotografar tudo que tem de decoração. Tudo. Né? Se eu tô num buffet infantil, cara, tem muita decoração. Normalmente a festa tem um tema. E esse tema é meio varia com a moda. Por exemplo, teve um ano que todo aniversário que eu fiz era Frozen. Tem ano que todo aniversário que eu fiz foi de princesas Disney. Então, cada ano, cara, Toy Story, cada ano tem uma Monster High. Olha, eu fiz muitos aniversários com o tema Monster High. Então, cada ano tem uma moda. Então, e às vezes tem coisas totalmente aleatórias. Eu fiz um aniversário lindíssimo de Alice no País das Maravilhas, porque a criança chamava Alice. Então a mãe teve essa ideia, né? E toda a decoração remetia a Alice no País das Maravilhas. Cara, foi muito legal. Então o que você tem que fazer? Você tem que chegar no salão, ver tudo que tem de decoração e pensar, cara, tudo aqui é importante. Tudo aqui é importante para a mãe. Às vezes a mãe pensou naquilo ali milimetricamente. Às vezes tem uma coisinha pequeniníssima num canto que ninguém vai notar, mas é uma coisa importante para a mãe. Então, lá no começo da minha carreira de fotógrafo, eu levei muito na cabeça por às vezes não dar importância a coisas muito pequenininhas que estão na decoração. E eu me lasquei por conta disso. Né? Me cobraram depois. Pô, mas você não tem foto de tal coisa que estava no cantinho? E eu, pô, nem vi esse negócio, nem me atentei a esse negócio. Então é importante que você mapeie toda a decoração e faça foto de tudo. Primeiro você faz fotos abertas, usa sua grande angular. Se você tá aí com uma lente do kit, né, bota lá em 18mm, faz um monte de foto aberta de todos os ângulos do salão, tudo que tem decoração, tudo que tem brinquedo, tudo que tem alguma coisa relacionada à festa. Depois você vai nessa, por exemplo, a mesa do bolo, vai ter um monte de docinho com coisas personalizadas, tal. Cara, aí você bota
teleobjetivo em 50mm, 55mm e faz detalhes de todos os pratos de doce, de todas as decorações que estão na mesa, faz ali várias fotos em close do bolo, que normalmente é um bolo fake, né, que tá decorado com o tema da festa. Pô, outra festa que a gente viu muito, safari na floresta, tem muita festa de safari, cara, até hoje. Então você vai lá, cara, então, quanto mais específico é o tema, mais coisa pequenininha, personalizada vai ter. Docinhos em forma de bichinhos, tal, cara, detalhe de tudo. Vários detalhes da vela do bolo. Lembrando que, normalmente, a vela não tá lá. Muitos desses casos é uma vela personalizada também com o tema da festa. Muitas vezes ela não tá lá no começo, ela vai aparecer perto do parabéns. Fica de olho para você fotografar. Assim que colocarem o topo do bolo com a vela personalizada, você vai lá e faz uma foto desta vela personalizada, né? Para deixar lá junto com a quantidade de fotos que você fez da decoração, certo? Então, você fez toda a decoração, óbvio que você chegou antes, né? Seu aniversário, eu costumo chegar 1 hora antes da hora do aniversário, justamente para estar de olho em todos esses detalhes, né? Eu vejo com a dona do buffet se vai acontecer alguma coisa diferente. O buffet costuma ter umas apresentações artísticas, buffet costuma ter alguns personagens que vão dançar, tal. Às vezes isso acontece, você tem que estar preparado para quando isso acontecer, para você estar lá para registrar. Às vezes algumas coisas acontecem muito rápido, então você tem que estar preparado. Conversa com o dono do buffet. Sempre tem um responsável pela recreação das crianças em buffet infantil. Conversa com esse responsável, pergunta se vai ter algo diferente e você vai estar pronto para fotografar isso. Então você fez toda a decoração. Chega o pai, a mãe e a criança. E você vai fazer essas fotos. Olha, uma coisa que eu tenho me atentado muito ultimamente é se o pai e a mãe estão casados ou são separados. Às vezes eles não contam isso para você, né? O pai e a mãe tá lá, mas eles não estão juntos. Aí você começa a pedir para eles se abraçarem, começa a pedir para eles ficarem junto com a criança, cria um clima estranho. Se você sabe que eles já são separados, você também, além de fazer foto com a família junta, você também vai fazer foto com eles separados. Foto só a criança e a mãe, foto só a criança e o pai. Então é legal você estar sabendo disso também. Então chegou a mãe e o pai, você fotografou eles, fotografou as pessoas importantes da família. Agora a gente vai esperar os convidados chegarem. Uma prática que tem aqui na região é sempre ter alguém na porta para recepcionar os convidados. Quem é que fica na porta recepcionando os convidados? O pai ou a mãe da criança. A criança não fica lá, né? Porque se ela tem 1 ano, ela não vai querer ficar lá. Se ela tem 2, 3 anos, cara, você não segura uma criança 2, 3, 4 anos, 5 anos, você não segura essa criança parada na frente de um monte de brinquedo que tem em buffet infantil para receber convidado durante 1 hora e meia. Você não consegue. Você não faz isso, esquece. Então fica o pai e a mãe recepcionando, o pessoal chega, ai, tudo bem, tal, legal. Coloca o presentinho, normalmente nos buffets fica uma caixa de madeira para colocar os presentes dentro. Se é na casa da criança, vai ter uma mesa, alguma coisa para você colocar esses presentes. Você faz uma foto, você tá lá esperando também. Você faz uma foto dos convidados com o pai e a mãe na entrada. Opa, estamos chegando, é a primeira foto que ele faz. E depois eles entram. Se você tá sozinho, aí é mais difícil. Por quê? Porque quando esse pessoal entra, eles vão atrás da criança. Eles vão lá, vão abraçar, vão beijar. E se a festa tá marcada para 8 horas e é 8 horas, normalmente tem uma fila de pessoas para entrar. Então você não consegue correr e fazer essa foto deles brincando com a criança nessa chegada. Então, você perde esse momento. Agora, se você tá em dois, um tá na porta, fotografando quem chega, com os pais, tal, recepção, foto oficial, e o outro tá junto com a criança, para fazer essa foto de quando esse convidado entrou, ele vai atrás da criança que normalmente tá no colo de uma avó, tá no colo da madrinha, aí chega todo mundo quer pegar no colo, todo mundo quer beijar. Então tem alguém lá fotografando essas reações no esquema fotojornalismo, ou seja, ninguém tá vendo que você tá ali, ninguém tá posando. Você só tá pegando as reações normais, olha só. Então se você tá em dois, é mais fácil. E fica muito mais completo nas fotos essa história que você tá contando, porque o evento social está contando uma história. Então você vai ficar um bom tempo lá
nesse jogo. Convidado chegando, recepcionando, foto oficial, convidado entra, vai lá brincar com a criança. Acabou de chegar convidado, porque tem uma hora que para, né? O pai e a mãe olham para você, olha, já todo mundo que tinha que vir já chegou. Ou você tem um ou dois casais atrasados, assim que eles chegarem, você chama, ó, pai, mãe, chegou gente. Aí ele vai lá, foto oficial, porque é legal ter foto de todo mundo. Se você tem foto só de metade das pessoas que estão na festa, pode crer que a outra metade vai reclamar que não está aparecendo em lugar nenhum. E a culpa é de quem? É do fotógrafo, que não cumpriu a sua função. Depois que todo mundo chegou, já cumpriu essa foto protocolar, né? Aí você entra, eu costumo seguir a criança. Sempre. Eu costumo seguir a criança. Aí no meu caso, eu fotografo com 3 lentes um evento social. Eu tenho câmeras com o sensor 35mm, né? Então eu tenho uma 6D Mark II. Então ali na porta eu tô com uma 50mm numa câmera e tô com uma 24mm em outra câmera. Então eu tenho uma grande angular, 24mm numa câmera full frame é um ângulo de visão absurdo. Então a maior parte das fotos são feitas com a 50mm, né? Um grupo de até 6, 7 pessoas dá para fotografar legal com a 50mm em uma full frame sem ter que se afastar muito das pessoas. E depois que eu entro, né? Depois que eu saio dessa parte protocolar e entro durante a festa, né? Mesmo que está acontecendo, aí eu tiro a 24mm de uma das câmeras e coloco uma 70-200. Uma 70-200 f4, né? Eu uso Canon. Então eu começo a pegar reações de longe. Então a criança está aqui brincando. Então ela vai para um lado, vai para o outro. Se ela tem 2, 3, 4, 5 anos, ela está brincando sozinha. Então eu persigo a criança de longe, para ela não ver que eu tô lá, né? Então você, no caso, você está começando, se você tem uma 18-55, coloca em 55mm e fica o mais longe que você puder, para a criança não te ver. Tem criança que muda o comportamento quando percebe que você está fotografando. Tem criança que é birrenta, não quer aparecer na foto. Ela vê que você está indo para fotografar e ela vira o rosto e vai embora. Isso que é legal também, você saber se comunicar com a criança, né? Se conectar com a criança, porque você passa a ser o amiguinho dela. Então toda vez que ela te vê, ela dá risada. Ah, olha lá o fotógrafo, ele é gente boa, ele é meu amigo. Então você está sempre ali fotografando. Você está sempre pegando momentos, ela brincando, dando uma risada espontânea. Se é uma criança de colo, pô, cara, toda hora vai ter alguém diferente com essa criança no colo. Então eu, de longe também, vou pegando a reação das pessoas com essa criança no colo, com aquela ternura, aquele amor, né? Aquela coisa de adulto com criança. Todo adulto fica besta com uma criança no colo. Então eu vou fotografando essas reações. E também reações dos convidados. Lembra, eu tô em 2 fotógrafos. Então, eu deixo, ó, fica com a criança. Aí eu começo a andar pelo salão e começo a pegar a reação dos convidados, né? Pessoas conversando nas mesas, dando risada, contando uma piada, sabe? Bem fotojornalismo mesmo, sem a pessoa saber que eu tô fotografando. Fazendo fotos extremamente espontâneas, né? E pleque, 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 vambora, vambora, vambora. Aí você tem uma quantidade de fotos dos convidados, que é muito importante também. Eu sei que a criança é o ponto principal, mas é importante você também registrar os convidados que estão ali, naquele momento. E eu também faço muita foto das outras crianças que estão na festa, porque muito provavelmente ali pode ter um outro cliente meu, um possível outro cliente meu, né? Por exemplo, eu fiz um monte de foto dessa menininha aqui. Aí o pai, pô, fotógrafo, pegou umas fotos bacanas da minha filha e tal. Passa o contato dele, que ela vai fazer aniversário mês que vem, eu já vou conversar com ele. Então todo mundo que tá ali e também tem filho é um possível novo cliente para você. Então você também deixa todo mundo feliz porque você vai registrar todo mundo. Tem um momento na festa, pelo menos nos buffets infantis aqui da região, que depois que a criança brincou, 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 o pessoal do buffet monta uma mesa de comida para as crianças e leva todas as crianças para comer salgadinho, tomar refrigerante, tomar suco. Nesse momento, eu olho pro meu segundo fotógrafo e falo para ele, ó, fica aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou passar
de mesa em mesa, fazendo uma foto das pessoas. Então eu chego na mesa, gente, tudo bem, vamos fazer uma foto da mesa para ficar legal, para os anfitriões verem que vocês estavam aqui. Todo mundo vira, coloca 24mm, plec, faça uma foto. E eu vou de mesa em mesa fazendo isso. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta de fazer. Eu faço porque é garantia de que todo mundo que está ali dentro vai ter pelo menos uma foto registrada pela equipe de fotógrafos. Normalmente, depois que eu acabo de fotografar todas as mesas, eu tô chegando no fim, já tá quase na hora de cantar parabéns. Aí eu peço pro pessoal do buffet sempre me avisar, olha, 5 minutos antes dos parabéns você me avisa. Por quê? Porque eu vou me posicionar. Eu vou lá primeiro. Antes de avisar que já vai ter o parabéns, eu me posiciono no melhor lugar que eu vou ter para fotografar o aniversariante, né? Que vai estar atrás do bolo. Mãe, pai e o aniversariante atrás do bolo. Óbvio que é nessa hora que eles apagam as luzes, fica só a velinha, né? O que eu costumo fazer? Eu levo um LED. Eu tenho um LED Yongnuo, que na realidade é esse LED que está me iluminando agora. Se vocês assistiram os outros vídeos do canal, vocês vão perceber que tá uma iluminação diferente. É porque a câmera que eu uso para me filmar, ela quebrou, tá na manutenção, tô usando uma webcam. E a captação de luz dela é diferente, né? Ela capta um pouco menos de luz. Então, esse LED aqui, que ele tem uma bateria muito boa, eu monto ele do meu lado aqui, jogo uma luzinha bem fraca para minha câmera poder focar. Porque o foco automático não pode ser no escuro total. Então, a velinha produz um pouco de luz. E eu percebi em algumas situações que o foco da câmera estava sempre na vela e a pessoa atrás um pouco desfocada. Falei, cara, eu preciso iluminar o meu cliente para que a câmera trabalhe melhor. Então eu tô levando esse LED, acendo ele bem fraquinho, só para a câmera saber onde está o meu principal e eu vou plec. E o que eu costumo fazer? Começou o parabéns? Eu abro em 24mm, sempre uso grande angular nesse momento. Plec, vou fazendo minhas fotos. Num certo momento eu chego bem perto da vela, faço uma foto sem flash, desligo o flash, faço uma foto da vela com o fundo desfocado, só a vela, volto, ligo o flash e continuo fazendo as minhas fotos. Depois que terminou o parabéns, você vai ter uma enxurrada de pessoas que vai querer fotografar com a criança atrás da mesa do bolo, com a criança. Né? Quanto mais jovem for a criança, mais difícil isso se torna. Porque, por exemplo, uma criança de 1 ano que já está ali há 4 horas no colo de alguém, sendo jogada de um lado para o outro, ela já está cansada, ela já está birrenta, ela quer dormir, ela quer ir embora, ela quer sumir, ela quer que todo mundo vá embora. Então é mais difícil, porque é mais difícil segurar essa criança, ela fica mais birrenta. Porém, nessa parte, conforme a criança mais velha, fica mais fácil de fotografar. Depois, cara, acabou. A última foto protocolar que você vai fazer, então você vai fotografar o pessoal indo embora, se despedindo dos pais. Porque o legal do buffet infantil é que tem um limite, né? Ó, é 3 horas e meia de festa, com meia hora de aceitação ali para passar do tempo. Então, cara, cantou parabéns, é final de festa. O buffet já quer que você vá embora, que eles vão fechar e que eles vão limpar, porque muito provavelmente no próximo dia eles têm outra festa para acontecer ali. Né? Porque o buffet, cara, é ritmo industrial, tem festa todo dia. Então você vai fotografar esse pessoal se despedindo. E no final, eu costumo pegar a criança e os pais, levar lá na mesa ou na caixa de madeira, onde estão os presentes. Eu sento a criança no meio dos presentes, um pai de cada lado, e eu faço várias fotos ali. Uma coisa legal também, eu esqueci de falar isso. Uma coisa legal, quando os pais chegarem com a criança, fazer uma foto do lado de fora, na porta de entrada, quando é buffet. Porque normalmente aquela porta também está decorada com bexigas, balões. Tem pai que coloca o nome da criança do lado de fora, numas placas de MDF, coloca a criança naquela placa, faz uma foto. Dicas durante a festa. Quando você fotografa um grupo de pessoas juntas, né, lembra aquela foto protocolar na entrada? Então, chega um casal com 2 crianças, os pais recebem, então tem 6 pessoas na foto. Os 2 pais anfitriões,
os 2 pais que chegaram e 2 crianças. Quantas fotos eu faço? Eu tenho alguns alunos que choram porque nessa hora fazem uma foto só e essa foto não fica boa. Ai, olha só, a única foto que eu fiz na entrada e essa foto não fica boa. Olha, quanto mais gente tem na foto, maior a probabilidade de alguma coisa dar errada. Então, ainda mais quando tem criança junto, né? Então você vai lá fazer a foto, você fala, olha pra mim, olha pra mim. Criança tá olhando pra cima, tô olhando pra baixo, tá limpando o nariz, né? Pais estão conversando ainda no meio da muvuca, um olhando pro outro. Cara, eu faço de 4 a 5 fotos de cada grupo, né? Então, olha lá, gente, todo mundo olhando pra mim, pleque, 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 5 fotos. Às vezes eu olho ali depois, na hora de editar, das 5 fotos que eu tirei, só uma tá todo mundo com o olho aberto e olhando pra mim. Já teve caso de das 5 fotos, nenhuma tá todo mundo com o olho aberto. Em toda foto tem uma pessoa piscando. Então são coisas que você não consegue controlar e não dá numa festa pra fazer uma foto, olhar no CD, fazer uma foto, olhar no CD, não dá. Você perde tempo e você passa ali uma noção de que você não sabe o que você está fazendo. Então, se você faz isso, pare de fazer. Se você fotografa aniversário infantil e você fica só nas fotos protocolares, também não faça isso. Eu já fui como convidado em festa que o fotógrafo, depois que ele acabou a entrada, ele encostou na parede e ficou lá esperando o aniversário. E ficou lá esperando o parabéns. Ele só se mexia em foto protocolar. Pô, e lá o pai brincando com o filho, jogando o filho pra cima, todo dando risada, tendo brincadeirinha, tendo, sabe, a maior festa acontecendo, e o fotógrafo olhando pro lado, olhando pra cima. Ele não tava lá registrando esses momentos. São esses momentos que vão garantir a sua próxima festa de aniversário infantil. Porque só foto protocolar não garante que você vai ser contratado de novo. Porque a mágica da festa acontece nos momentos não protocolares. E outra coisa que eu aprendi é você não ficar com cara de bunda. Cara, tem muito fotógrafo competentíssimo, né? Isso costuma acontecer muito mais com os fotógrafos que não gostam de criança. Então ele vai lá, ele faz um ótimo trabalho, ele faz as fotos protocolar, ele pega os momentos importantes durante a festa, ele faz tudo o que precisa. Porém, ele fica com cara de bunda, né? Com a cara trancada, com a cara travada, da. E isso passa uma impressão muito ruim para os convidados. Você pensa que as pessoas estão te olhando? Elas estão te olhando. Elas estão olhando o que você faz. Então, por exemplo, eu gosto aniversário que tem música infantil da minha época. A minha época, o que que é? Trem da Alegria, Balão Mágico. E muita galinha pintadinha eu conheço, porque minha esposa fotografou criança por 15 anos. Então eu conheço quase todas as músicas da Galinha Pintadinha, porque é o que tocava no estúdio para acalmar as crianças. Quando toca essas músicas no buffet, eu canto junto. Às vezes eu até danço. Quem me conhece sabe que eu adoro dançar, que eu adoro balançar o corpo, que eu gosto muito de música. E eu já recebi muito pedido de orçamento, eu já fechei muito aniversário infantil, não por conta da minha foto, mas porque a pessoa olha pra mim e fala: olha, eu vi você naquela festa, eu tava tão animado que eu quero esse tipo de animação na minha festa. Olha só, que legal. E depois você entrega tudo isso para o seu cliente, dependendo do que você combinou com ele. Antigamente eu entregava num pendrive, eu parei com isso. Porque eu comecei a perceber que tem muita gente que não tem mais onde colocar esse pendrive. Não tem computador, não tem nada que tenha uma entrada USB. E hoje, a maior parte das TVs, das Smart TVs, que tem uma entrada de pendrive, elas não mostram imagens, elas só mostram vídeo. Né? Aprendi isso recentemente numa TV mega moderna que um cliente meu tinha, ele colocou lá, ele não conseguiu ver as fotos, e eu pesquisei e essas TVs não mostram mais fotos, elas mostram apenas vídeo. Eu pensei, que triste. Então o que eu estou fazendo? Eu comprei um armazenamento lá no Google, pago 19, 29, uma coisa assim, por mês no Google, tenho 200 gigabytes lá, eu exporto as fotos no Lightroom,
Vou lá no Google Fotos, crio uma pasta, um álbumzinho, jogo todas essas fotos em alta resolução lá e mando o link de compartilhamento para o meu cliente. Eu falo para ele, olha, essas fotos vão ficar disponíveis aqui por 60 dias. Então você tem 60 dias para fazer o download dessas fotos e depois eu vou apagar esse álbum. Óbvio que eu fico com essas fotos armazenadas ad eterno, né? E se ele precisar de novo, eu mando de novo para ele. Mas eu não posso deixar lá eternamente, porque senão não tem espaço para todos os clientes que eu coloco. Última coisa: vestuário. Antigamente, né? Fotógrafo velho como eu, a gente fazia evento de calça social, camisa social, gravata. Né? Aniversário infantil de gravata, já fiz muito. Mas eu vejo que os fotógrafos mais jovens hoje estão mais, né, estão mais informais, né? Uma calça preta, pode ser uma jeans preta. Muita gente vai com camiseta preta mesmo. Muita gente vai com camisa preta, mas de manga curta por fora da calça. Então, você tem que estar bem. Você tem que estar apresentável, porque tem gente que ainda presta muita atenção nisso. E eu vejo fotógrafo na internet que vai para aniversário infantil de short tênis. Não, cara, não faz isso. As pessoas que talvez casal jovem, o público jovem, aceite isso, mas vai ter sempre aquele cara mais conservador que vai te criticar e a gente vive de vender. A gente precisa vender para todo mundo, tá? Então, cara, pô, uma calça preta, um sapatênis, um tênis preto bonitinho, uma camisa preta, beleza. Você pode ir pro seu evento desse jeito. E eu falei de entregar as fotos digitais porque é o que a maioria dos clientes hoje está pedindo. Porque o álbum fotográfico, a foto impressa, né, aquele álbum laminado, encadernado, cara, aquilo tá muito caro. Né? O modelo mais simples aqui na cidade, tem uma encadernadora aqui na cidade, o modelo mais simples sai por R$ 420 de custo. Custo. Então, R$ 420, eu tenho que vender ainda. Pô, porque eu vou ter trabalho de montar o design e tal. Eu não posso passar para o meu cliente a 420, eu tenho que botar um lucro ali em cima. Então, se eu boto R$ 200 em cima disso aí, vai para R$ 620, mais 600 do aniversário, 1.200. Então, vende primeiro o digital, depois, na hora de entregar, faça a opção de também criar um álbum pelo valor extra que ele pode pagar depois ou quando ele quiser. Mas deixa bem saliente que a foto impressa é importante. Porque talvez ele vai perder aquele digital, eu posso perder esse digital depois, um HD da pau e tal, mas se está impresso no álbum, aquilo dura décadas. Aquilo lá não se perde. Gente, ficou mais longo do que eu pensei, mas isso é o que eu falaria de aniversário infantil para você se preparar para o seu primeiro aniversário infantil. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários e a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.